Do Poder, hoje recebendo o senador Riniberg Farias e contando com a participação do jornalista Milton Coelho da Graça. Senador, como é que fica do ponto de vista agora, esse cronológico, os passos que o Rio tem que dar para garantir essa questão dos royalties? Qual é o próximo embate, senador? Olha, primeiro voltar atrás de uma coisa aqui, falar o seguinte, o veto que a presidenta Dilma fez ao projeto dos royalties do petróleo foi um veto muito equilibrado. Não foi um veto que só ajudou o Rio de Janeiro. Ela reconheceu o direito do Rio de Janeiro no que estava para trás, no que já estava contratado, licitado. Ela disse, baseou-se no artigo 5º, inciso 36, dizendo o seguinte, isso é direito adquirido, isso é ato jurídico perfeito. Daqui para trás não pode mexer. Mas ela deixou a posição do Congresso Nacional em relação ao futuro, ao daqui para frente, tanto em concessão quanto na partilha do pré-sal. E isso aumenta muito os ganhos dos estados não produtores. Então a decisão da Dilma foi uma decisão equilibrada. E é importante para a imagem internacional do Brasil, como país cumpridor. Respeito os contratos. Respeito os contratos. Isso foi fundamental. Daqui para frente, o que é que vai acontecer? A gente volta o recesso em fevereiro, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Fux, que vai para o pleno, que vai ser avaliada, mas eu tenho certeza que aquela decisão vai prevalecer, que é essa da sequência dos vetos. Houve a decisão do ministro Fux, foi muito claro que isso não tranca orçamento, não tranca a pau. Porque houve uma greve branca deflagrada por conta da decisão do ministro Fux e, em função dessa greve branca, se deixou de votar o orçamento de 2013. É uma irresponsabilidade ali. E a gente sabia, o voto do ministro Fux era muito claro. Aquilo não trancava orçamento nem a votação de créditos. Não dava para ter votado o orçamento. E agora fica o quê? Fica a fila dos vetos. 3.059. O nosso é o 3.060. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos inscrever para discutir cada um desses vetos. Eu acho, sinceramente, que é muito difícil eles conseguirem votar no próximo ano. Um por dia são 10 anos, mais ou menos. Um por dia são 10 anos. Então, eu acho que é muito difícil, até porque também não interessa ao governo, tem uma pauta complicadíssima. Emenda 29, Código Florestal, que a Dilma vetou, que se botar para votar, os ruralistas derrubam aquele Código Florestal. Fator previdenciário, são várias as questões. Então, acho que a gente teve uma vitória, foi uma vitória de uma batalha, mas é quase a vitória de uma guerra, viu? Senador, o presidente do Senado, José Sarney, se queixou dia desses contra aquilo que ele chama de judicialização da política. Ele disse que o judiciário está se imiscuindo demasiadamente nas questões do parlamento. Agora, eu pergunto, isso não ocorre porque o parlamento é omisso em relação a temas importantes da vida nacional? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a questão das células-tronco. Coube ao judiciário definir. A questão da união homoafetiva. O Congresso não se posicionou e então o Supremo definiu a questão. Fugiu de se posicionar. Fugiu de se posicionar, exatamente. Exatamente. Quer dizer, eu acho, na verdade, que há um vácuo que o próprio Congresso deixa e isso faz com que, por conta da demanda da sociedade, o judiciário avance. E aí não tem que se reclamar. Eu acho que eles são... Você está certo. Tem questões de duas naturezas aí. A primeira... Eu acho que nesse episódio dos royalties faltou muito preparo a lideranças partidárias. E as grandes lideranças partidárias, se omitiram. Na hora que a coisa estava armada, aquele conflito, era para aparecer as grandes figuras, eles se omitiram. Então, veja bem, o Congresso, no caso concreto dos royalties, faltou olhar o regimento, olhar a Constituição. Passar por cima do regimento da Constituição, o Supremo tem que entrar. Nesses outros aspectos que você levantou, tem outros problemas, né? O Congresso tem uma pressão mais forte da opinião pública em cima de cada deputado e de cada senador. Claro. Matérias muito complexas, há uma grande dificuldade de se avançar, de se conseguir construir consenso. O Supremo tomou posições corretíssimas em cima de pontos, mas tinha uma liberdade, digamos assim, maior, né? De tomar essas decisões, até por não ter um mandato eletivo. E, justamente por essa dificuldade do parlamento em se posicionar, essa omissão do parlamento, o Supremo acabou avançando. E eu concordo com você integralmente na sua posição inicial, Ricardo. Ou seja, é a omissão do Congresso que está dando espaço cada vez maior para o Poder Judiciário. Quem estava com a palavra no Congresso era exatamente o baixo clero.
Aí eu considerei aquilo uma manifestação clássica do baixo clero, contra as lideranças. Nesse caso dos royalties, tem uma hora que eles gritavam. Somos maioria, maioria vota. Atropelando E o direito da olha o minoria. regimento, olha o regimento. Atropelando o direito da minoria. Olha o regimento, e eles não queriam escutar, é voto, é maioria. E, volto a dizer, algumas lideranças importantes do Congresso não quiseram se expor, baixaram a cabeça. Isso. E aquilo que fica feio para o Congresso, ter a posição depois reformada pelo Supremo. O que está por trás? É só dinheiro? Eu não acredito, porque me parece uma fúria de todos os outros estados em relação ao Rio de Janeiro, uma disputa, uma vontade de sangrar o Rio de Janeiro. Você sabe o que é, Ricardo? Recursos, que me espanta, deputado. A situação financeira dos estados e municípios, do Brasil afora, é muito difícil. E nós temos agora o quê? Uma crise econômica internacional, diminuiu a arrecadação. A Dilma, o que fez corretamente, fez isenção de IPI, para automóveis, linha branca. O Fundo de Participação dos Estados violentamente. IPI, 58% é Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos municípios. Então, os estados e municípios são uma situação muito difícil. Qual é o problema? Ao invés de entrar no debate real, que é o debate sobre o Pacto Federativo, há uma crescente concentração de arrecadação nas mãos da União. Os estados têm que se juntar com a União e dizer, olha, nós temos que equilibrar isso aqui. Até porque a União, na verdade, desonera naquilo que se refere a impostos, que é compartilhado, e não desonera em relação à contribuição, que é só dela. Não, e está acontecendo porque As aconteceu. contribuições não têm desoneração, porque contribuições são todas da União, e não tem compartilhamento. Da Constituição para cá, o que é que aconteceu? Aumentou cada vez mais o peso das contribuições que não são repartidas. Então nós estamos tendo uma situação que é uma situação complexa, um debate sobre o Pacto Federativo. O que aconteceu? Em vez de haver esse debate com a União, um debate de altíssimo nível, que envolvesse dívida dos estados, fundo de participação dos estados, eles olharam para o Rio e Espírito Santo e disseram, opa, ali tem um negocinho ali. E foram para cima. Mas essa questão que você está levantando, essa concentração de recursos na mão do governo federal, isso é ruim até para a democracia e é ruim para as iniciativas municipais. Eu acho que nós estamos frustrando as possibilidades de novas ideias democráticas e de administração. Você sabe que 67% da arrecadação em 2010 foi pela União. Depois das transferências, 57% concentrado nas mãos da União. Então, há uma concentração, de fato, muito grande. Tem que ter grande. Então, mas esse fato me faz, então, a fazer uma seguinte pergunta a você. Não tinha a União maior responsabilidade de obter o entendimento em torno da questão dos royalties, porque ela detém a maior fatia dos impostos nacionais e, além de tudo, tem a maior fatia dos royalties também. Se a União cedesse um pouquinho, se a União abrisse mão de um pedacinho do seu naco, talvez o entendimento teria surgido. Eu acho que no começo houve essa falha da União, do governo federal. Sim. No começo. Você deixou a coisa solta. E a coisa foi como se não tivesse nada a ver com Exatamente. Isso. Quando ela podia ter conseguido um consenso, volta a dizer, em cima desses outros pontos. Fundo de participação dos estados é o seguinte, o Supremo declarou inconstitucional as regras do voto. O Congresso também não votou. É outra omissão. É outra omissão imperdoável. É outra omissão. E a dívida dos estados. Mas não vota por quê? Por quê? É muito simples. O presidente do Senado é do Maranhão. E o estado maior beneficiário por essa divisão atual do Fundo de Participação dos Estados é o Maranhão. Você sabe que isso tudo é muito claro. Eu estudei isso no Senado, eu estudei esse assunto do Fundo de Participação dos Estados. E eu descobri o seguinte, cerrada a Constituição, tinha 2 anos para se estabelecer os critérios. Como não foram estabelecidos critérios racionais, foi feito um acordão lá. E os números foram fechados. Na calada da noite. Os personagens aí, como o presidente Sarney, o ex-presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, uns 4 personagens daquele que fizeram aquela repartição, que é uma repartição absurda. Para você ter uma ideia, Rio de Janeiro, Fundo de Participação dos Estados, per capita, sabe quanto é que é por pessoa no Rio de Janeiro? R$39. Tem outros estados que são 2.000 e tantos reais. É um absurdo. É uma distorção assim completa. Se houvesse talvez uma discussão paralela e conjunta em relação a isso, um entendimento geral poderia ser construído. A União tinha que ter construído isso. Muda os critérios do Fundo de Participação dos Estados, porque, inclusive por exigência do Supremo, que o presidente do Congresso absolutamente desconhece e não faz cumprir, não vota. O governo federal era para ter feito esse papel no começo. Não fez, mas a gente só tem a agradecer ao governo federal porque a presidenta Dilma foi muito firme com o Rio de Janeiro. E apesar de toda essa pressão, ela reconheceu aquilo que era nosso direito constitucional e ela vetou.
Eu acho que tem um outro movimento que está acontecendo aí. Tem alguns que querem desgastá-la também, nessa história dos vetos. Querendo levantar uma coisa, levantar prefeitos, cidades e estados do Norte e Nordeste contra ela pela posição dela. Foi uma posição muito justa, até porque era nosso direito constitucional. O veto que ela fez foi um veto muito importante, porque foi muito rico, muito bem argumentado juridicamente. Então, nós do Rio, nesse aspecto dos royalties, nós temos muito que agradecer à posição da nossa presidenta Dilma. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o senador Liniberto.